Então vamos lá, respondendo, né, a pergunta, o que é o autismo? Primeiro, o autismo não é uma doença, né? Bem importante, né, destacar isso, porque o autismo, o que ele é? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma questão neurológica da criança, então ela já nasce assim. Então não tem como às vezes eu falar assim, ah, meu filho com 3 anos ele ficou autista. Não tem, isso não existe, né? Ele já nasceu com essa condição. Exatamente, mas ele foi apresentando algumas características, então aí foi apresentando esses sinais, esses sintomas, né, do autismo. Então ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e o que afeta? Afeta a linguagem, a comunicação, e daí, então por isso ele traz essas dificuldades de interação social. Então são 3 pontos que a criança vai afetar. Então é na parte de comunicação na linguagem, na interação social e daí ela tem aqueles comportamentos repetitivos. Então são essas características e é esse então esse transtorno. Então o autismo, o que fala? Se é o TEA, você vê muito, né? TEA que é transtorno do espectro autista. E daí o que é o espectro? Porque hoje você vê assim muitos diagnósticos de autismo, né? Parece que aumentou muito. Mas é porque tem... Muito em alta, muito em alta. Hoje, né? É porque tem um manual que ele é usado mundialmente, que é o manual, que é o DSM, que são das doenças mentais. Então esse manual cada vez ele muda, a cada tempo ele muda. E quando ele muda, ele coloca às vezes algumas características, alguns transtornos ou doenças que faziam parte de um grupo e de repente depois eles, por estudos e pesquisas feitas, eles passam para um outro grupo. Então, por isso que é um espectro, que o espectro é uma coisa ampla, né? Que ele se refere assim, a várias formas de se apresentar. É uma coisa assim que ela é heterogênea, então não existe um autista igual a outro autista. Sim. Então, cada um apresenta uma característica diferente. Então, por isso que se fala que é o espectro. Então, quando você vê, de repente, uma criança que é autista e ela tem uma interação social, ela não fala, por exemplo. Então, isso quer dizer que ela está dentro de um espectro. Aí depois tem o outro que ele tem uma característica diferente. Ele também, então quando você ouvir, você ele está dentro do espectro, quer dizer que ela tem alguma característica, né? Ela tem alguma que coloca ela dentro desse quadro do autismo. Então por isso que é transtorno do espectro autista. Então todo transtorno, ele não tem cura, porque é um transtorno porque a pessoa ela nasce daquele jeito, é uma condição dela, ela é daquele jeito. Então, assim, hoje, né, no Brasil, a gente foi feito o censo, né, do IBGE, agora acho que não sei se fecharam o resultado ainda, mas até antes disso, de que existe mais ou menos 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Então é bastante gente, né? Bastante gente. E fora os outros que também não se identificaram, não se identificaram, né? não entrou dentro dessa pesquisa. Mas então é algo que é importante a gente conhecer, né? Saber como que funciona. É porque o que eu vejo assim se identifica muitas vezes como uma rebeldia, né, da criança, até se identificar aquilo, às vezes é difícil para a família isso, né? Hoje por estar tão em alta isso, acho que os pais se alertam mais cedo sobre isso, né? Mas antes não se falava muito disso, não. Né? Hoje tem bastante informação, né? Bastante informação. Hoje se fala muito, né? Tem o dia do autismo. Que tem até rebeldia, que é chamada disso, né? Também tem, né? Às vezes tem umas pessoas que acabam usando aí como uma ofensa, coisa assim, o que, né, é errado, enfim, mas E realmente esse comportamento, às vezes você olha e pensa, nossa, num mercado, por exemplo, você tá lá e vê uma criança tendo uma crise, né? Ou uma criança que não obedece, ela quer ficar andando pra lá e pra cá, porque ela não fica parada. E aí tem os julgamentos, né? Então por isso que é importante conhecer, que daí você tem um julgamento e você, nossa, que criança rebelde, que criança chata. Até mesmo no ambiente social, né? Depois a gente vai estar falando família, tudo isso, né? Tudo, ele afeta, porque é uma questão social, né? O social dessa criança, ela é diferente. A forma como ela percebe, a forma como ela se coloca, ela é diferente. Então, se a pessoa não sabe, ela fica sempre fazendo julgamento de que é birra. E para os pais, né? Depois também, a gente pode estar entrando mais profundamente nisso, o de entender também. Até enquanto você não tem o diagnóstico, os pais também não sabem o que fazer. Pensam, nossa, o meu filho não me ama. Então, uma das coisas que eu já escutei bastante no consultório é que
por exemplo, eu achava que meu filho não me amava. Eles não gostam de porque eles não têm, eles têm, né, algumas características dele, não tem essa interação, o olhar, assim, aquela coisa que às vezes a mãe espera, sabe quando você tá amamentando a criança e ela já tá ali, fica te olhando, assim, então a criança autista, de repente, ela já não tem esse movimento, né, essa coisa de te olhar nos olhos ali naquele momento, então já são coisas que os pais já podem ir percebendo, para, né, futuramente estar fazendo, buscando um diagnóstico, mas é isso, vamos... E então, isso entra em alguma... Então, você pode já estar falando para a gente algumas das características que realmente que a gente pode observar nessa criança, né? Até no social da gente mesmo, né? Como a gente estava falando antes, às vezes você está no social, está numa festa de família, ou está dentro da tua igreja, ou está dentro... Né? Você olha aquela criança para não julgar, né? Mas que você realmente possa perceber, né? E como a gente pode olhar essa criança e identificar alguma coisa? Tá, então, assim, algumas características, como, né, eu falei ali, que dentro do espectro, então, elas vão ser sempre umas diferentes da outra. Mas algumas características bem clássicas, assim, inclusive, para se ter um diagnóstico, dentro desse DSM, que é esse manual, precisa ter essas características, depois a gente fala sobre o diagnóstico também, então, para se dizer que uma criança é autista. Então, vamos lá. Uma delas, assim, é a sensibilidade sensorial. Então, o que é isso? Essas crianças, elas desenvolvem assim, não são todas, então tem algumas que sim e outras que não, por isso que são diferentes, né? Muita sensibilidade com a luz, então isso pode deixá-las irritadas. Então, de repente, uma criança, aquela autista, ela chega num ambiente onde tem as luzes muito fortes, e ela tem essa sensibilidade sensorial, então isso pode deixar ela irritada. Ela já não vai querer ficar ali, ela fica inquieta. O barulho. Você pode observar que quando eles estão com muito barulho, eles ficam com a mãozinha assim, né? Já tapa o ouvido, porque isso para eles é doído. É muito agudo. É muito forte, assim. O que é nesse neurodesenvolvimento é que, assim, o cérebro deles, eles processam essas informações que a gente recebe de fora de forma diferente, né? Então, por isso que vai ser toda feita uma adaptação, coisa assim, mas é porque ele é diferente. Então, um som que para você, tá me incomodando, tá alto, você vai lá e abaixa, para eles é insuportável. E daí isso pode, então, que cria essas crises. E daí, como eles têm essa dificuldade em... Não consigo falar assim, olha, dá para você abaixar o som porque tá me incomodando? Ele não consegue fazer esse movimento, esse falar. Então, daí vai depender também do nível, né, do autismo, do desenvolvimento, como que tá. Mas ele chegar e falar, dá para você abaixar esse som porque tá me incomodando? Então, daí ele começa a ficar irritado, porque aquilo está irritando ele e ele não consegue expressar isso. Então, ele vai ter uma crise, ele vai se desregular. Então, alguns começam a gritar, a chorar, falar que quer sair, começa a falar palavras repetidas, aí cada um tem um comportamento. Mas, então, essa sensibilidade sensorial que é muito forte neles. Tem uns, assim, que é a questão da pele, tem uns que não gostam de um tipo de tecido de roupa, textura de comida. Eles têm também uma seleção alimentar, que tem coisas que eles não conseguem comer por causa da textura. Então, a textura alimentar, o calor, a luz, o som, então são coisas que sensorialmente para eles é bem difícil, porque eles processam, né, dessa forma mais intensa do que aqueles que são típicos. Então, a gente costuma dizer que são as crianças atípicas, né? Então, as crianças típicas, a gente diz que os típicos tá tudo bem, mas para eles que são atípicos, então isso é bem intenso. Aí a comunicação social também, que daí eles não conseguem então ter eles têm uma dificuldade assim em ler as expressões, sabe, de você tá assim de repente já com uma cara triste, eles não conseguem fazer essa leitura das expressões faciais, as expressões corporais, as piadas, as ironias, então essas coisas eles são muito literais. Né? Se você falar para ele assim, nossa, tô morrendo de fome, ele vai achar que você tá morrendo. Assim, nossa, tá chovendo canivete. Para eles nossa, mas tá chovendo canivete? Eles vão realmente acreditar. Na cabeça dele o canivete vai estar caindo do céu. Exatamente. Então daí isso causa essa sensação neles, às vezes de medo, de preocupação, coisa, mas eles não conseguem fazer essa leitura. Então por isso que nesse social, às vezes fica mais complicado, porque às vezes fala, mas eles gostam de ficar mais isolados, eles são antipáticos, não têm empatia, mas não é isso, eles têm, só que eles não conseguem expressar. Então, às vezes, por eles não conseguirem fazer essa leitura de não entender isso, só o literal para eles é o que funciona,
e também o como expressar aquilo que ele está querendo falar. Então, como tem isso, né, essa barreira, essa lacuna, então para eles às vezes é mais confortável ficar quietinho, ficar na dele, mas não quer dizer que você não possa tentar. Existem meios, eles se comunicam, por isso que daí a família, as pessoas que convivem mais vão encontrando meios de socializar com essa criança, porque tem que encontrar um caminho que ele entenda. E entre eles, como é que é, assim, eles conseguem, tipo assim, entre eles conseguem se socializar? Não. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vejo lá na clínica, tem né, você tem ali na recepção, tá 2 crianças autistas. Eles, cada um brinca com o seu brinquedo, eles às vezes interagem assim, tentam alguma coisa, uma troca, um pega o brinquedo do outro, aí se pegou dele, tudo bem, pegou, ele vai lá, pega outro. Não tem assim, não é assim, uma linguagem que existe entre eles. Não é. É uma condição deles para todas as pessoas, né? Tanto os atípicos quanto os típicos. É para ver que eles são o que são mesmo. Eles são o que são, e cada um é de um jeito. Né? Então tem um que você consegue conversar um pouco mais, o outro você vai ter que procurar um caminho de como falar com ele, de uma forma como que ele entenda, tem que descobrir como que ele funciona. Né? Então nessa questão social é assim. Aí eles têm também interesses e fixações que são os hiperfocos. É muito comum, assim, por coisas redondas, por bola, por os meninos, tem muito carro. Tem meninos, assim, que eles são apaixonados por carro, que é o hiperfoco. Então, quando eles têm o hiperfoco, aquilo assim, é um interesse, uma fixação por aquilo. Então, tudo é carro. Aí tem algumas crianças que vão lá na clínica também que chega, tia, cadê o carro? E daí você dá um carrinho para eles vão estar bem envolvidos ali. Aí eles querem brincar com o carro, ou seja, tudo vai ter que ser com o carro. Daquele jeito. Vai ser daquele jeito. Então tem esse hiperfoco, né? Um interesse por algumas coisas. Aí rotinas, eles têm uma rotina. Quando sai da rotina também, para eles pode causar difícil, um descontrole ali, né? Então, mas o que você faz? Mas às vezes acontece, então vai dos pais, esse trabalho de já sempre antecipando. Então vai depender da criança também, né? Se ela é verbal, não é, se ela conversa ou não, mas de você explicar. Então, assim, olha, todos os dias você está acostumado, você acorda, toma banho, come, arruma tua malinha e vai para a escola. Depois a escola faz isso. Digamos que um dia, no dia seguinte, você vai ter que levar aquela criança para uma consulta. Então você já vai explicando para ela, olha, amanhã vai ser assim. Você já vai antecipando para que ela não seja os imprevistos, essas coisas de surpresa também causam essa desregulação deles. Então existe uma rotina e eles fazem direitinho. Por isso que com as crianças a gente fala muito assim, vamos fazer um combinado? Porque o que você combinar com ele vai ser daquele jeito. Se você combinou, por exemplo, assim, olha, eu vou combinar com você, a gente está brincando aqui na clínica, esse brinquedo vai ficar aqui. Quando o relógio chegar nesse ponto aqui, né, se eles não conseguirem ver as horas ainda, é a hora que você tem que guardar e daí você tem que ir embora. Então ele já entende, então vai dar aquela hora, por mais que ele não queira ir. Assim, às vezes não faz umas neves assim, de não querer ir, mas assim, olha, lembra que nós combinamos? Então essa palavra combinado para eles, eu acho muito legal, porque que bom se todo mundo fosse assim, né? É verdade. A palavra diz, né? Seja o seu sim, sim, o seu não. Então, e eles são assim, aquilo que combinou é o que a gente vai fazer daquele jeito. Isso é muito legal. Eu acho lindo assim que a perfeição do Senhor, né, também em todas as coisas. Todas as coisas. Né? Que Deus criou a gente único, né? E mesmo com as nossas, né, imperfeições, não imperfeição, mas debilidades. As diferenças, né? O Senhor sabe como tratar, né, essas coisas, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Também, e saber, para a gente saber lidar com essas coisas, né? Porque só é o diferente. Sim. E por que a gente fala assim, mas não é o normal? Mas o que é ser normal? O ser normal é ser diferente. Por quê? Porque se você for olhar a nossa impressão... né? Exatamente. Se você for olhar a impressão digital, cada um tem a sua. E elas é uma diferente da outra. Então, e o que é o normal? Aparece nós duas aqui com a mesma impressão digital. Isso não vai ser o normal. Porque o normal é que nós tenhamos diferença, né? Então, o diferente... Então, o normal é ser diferente, tá tudo bem. Ele só é diferente. E daí tem toda a questão, né? Sobre a sociedade, de se adaptar, enfim.
Então, daí a gente falou, né? Nós falamos sobre agora os 5 ali, comunicação, né? Isso, então eles têm essa dificuldade, que tem as crianças que são verbais, que falam, depois eu vou falar ali sobre os níveis, né, do autismo, mas essa comunicação, então o falar, essa linguagem figurada para eles é difícil, então esse contato visual, os gestos, eles têm essa dificuldade, mas é só você entender como aquela criança, a gente fala muito em criança, né, mas é pessoas, né, porque tem adultos que hoje tem também. Adultos se descobrindo, né? Sim, exatamente, mas a gente fala criança porque é onde começa ali, né, onde normalmente se tem um diagnóstico. Ela tem a sua forma de se comunicar, mas é só você descobrir como que isso funciona. Então, vai a família, né, vai saber como fazer isso, mas se tem, de repente, por exemplo, uma criança que é autista na tua igreja, e daí a tendência das pessoas é sempre ficar longe, não vou nem, né, fica com medo de conversar, fica com medo de se aproximar, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Então, é muito importante isso porque também, depois a gente falando ali na questão das famílias, parece que essas famílias vão ficando meio que isoladas, assim, porque as pessoas, mas é que eu nem sei o que fazer, eu não sei o que falar. Mas não tenha medo, se aproxime, conversa, só procure entender como que aquela criança funciona, do que ela gosta, como que eu posso, de repente, me comunicar com ela. Sim. Então, isso é o diferente, mas existe um caminho dessa comunicação. Ele só é diferente das nossas, dos típicos, né? Ela só é diferente. Então, a gente olha um no olho do outro, eu falo uma linguagem figurada, eu te conto uma piada, faço como você consegue entender isso. Aquela criança, não. Então, mas como é que ela funciona? Como é que eu posso me aproximar dela? Então, eu tenho uma sobrinha, né, que ela é autista, e lá em Curitiba, e ela vai lá na Batista, na primeira igreja Batista. Aí, semana passada, acho que foi o aniversário dela de 15 anos, e daí nós fomos para lá, que a igreja fez um culto de celebração para ela. E ela se comunica demais com as pessoas, mas ela não fala, ela não olha, mas ela segura na tua mão, e ela abraça você, então ela fica na recepção, porque ela gosta de abraçar. Então eles incluíram ela ali e a igreja ama ela, sabe? Porque entendeu como ela gosta de se comunicar. Então ela fica com o jalequinho lá de recepção, uma graça, assim. E daí fica recebendo as pessoas, abraça, vai até o lugar com a pessoa. Então existe um meio de expressar, de se comunicar. Ela gosta muito de música, de bichinhos. Então você consegue ter essa troca assim com ela do jeito dela. E isso é muito legal. Ela então, não verbaliza. E ela não fala nada. Fala algumas palavras assim, tá falando, né? Faz terapia, tudo. Algumas palavras, mas não desenvolve uma conversa. Mas dá para se comunicar com ela. É só você procurar. Entende tudo, né? Entende tudo. Então, se tem alguma criança na tua igreja, na escola, no ambiente onde você convive, não precisa você ficar com medo de pensar, não vou nem... Ou isolar essa pessoa, né? Isolar ela, a família, tudo, mas procura conhecer como é que ela funciona, o que ela gosta, como que eu posso me aproximar. E elas são muito queridas. Aí da empatia, né, nas relações também, que tem muita essa coisa, que as crianças são antipáticas, não têm empatia, isso também não é verdade, porque isso é um desafio para eles, né, eles entenderem, mas eles conseguem. Mas é só, como eu já falei, só você encontrar ali o caminho. Acho que o mais desafiador, assim, eu acho que é essa inclusão, assim, sem preconceito, né? Justamente, e é onde as famílias sofrem, né? Porque elas, assim, a criança em si, ela não consegue ter essa pressão, tipo nós, assim, né? Nossa, estou sendo rejeitada. Por exemplo, vou te falar, né, da minha sobrinha. Ela não tem essa coisa assim, nossa, essa pessoa não gosta de mim, ela me acha estranha, ou qualquer coisa assim. Ela só, né, a pessoa tá lá, mas é que a família não, para uma mãe, para dizer assim, poxa, meu filho está sendo excluído. Já ouvi, assim, muitos relatos de mães que chegaram na escola, por exemplo, encontraram o filho do lado de fora da sala. E eu falei assim, o que meu filho está fazendo aqui? É porque ele estava incomodando. Ou porque daí ele podia, né, estar agitado, andando para lá e para cá, pegando uma coisa, enquanto o professor está dando aula. É um desafio realmente para os professores, realmente né? E falta, acho que muito essa capacitação, muitas vezes, dos professores. Mas hoje essa criança, ela tem direito a um professor para ela, né? Não sei como é que fala a linguagem, né? É um professor auxiliar, é um atendente, não sei como que é, mas é um professor auxiliar, tem. Mas mesmo esses auxiliares, até um estudo que eu estava, no meu TCC que eu estava
Tô fazendo. Mesmo os professores, é assim, esses atendentes de escola, eles dizem assim, ó, você vai receber uma criança, hoje já nem se fala mais uma criança especial, né? Porque não é, todos somos especiais. Então não é porque ela tem uma condição diferente que ela é especial. Todo mundo é especial. Eu ouvi isso de uma mãe uma vez. Eu nem conhecia nada, nossa, faz muito tempo. Eu olhei e falei assim, ai, deve ser um desafio, né, ter uma criança especial. Ela falou assim, eu tenho duas especial. Nossa, eu fiquei com vergonha. Porque